Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no dia 21 de junho de 1839, no Rio de Janeiro, e faleceu no dia 29 de setembro de 1908. Foi um romancista, contista, poeta, dramaturgo, cronista, crítico literário e teatrólogo brasileiro, considerado um dos mais importantes nomes da literatura deste país e identificado pelo crítico Harold Bloom como o maior escritor afrodescendente de todos os tempos. É considerado um dos criadores da crônica no país e foi também um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e seu primeiro presidente, também chamada de Casa de Machado de Assis. Era filho do mulato Francisco José de Assis, pintor de paredes e descendente de escravos alforriados, e de Maria Leopoldina Machado, uma portuguesa da ilha de São Miguel. Machado de Assis, que era canhoto, passou a infância na chácara de Dona José Barroso Pereira, viúva do senador Bento Barroso Pereira, na Ladeira Nova do Livramento, onde sua família morava como agregada no Rio de Janeiro. De saúde frágil, epilético, gago, sabe-se pouco de sua infância e início de sua juventude. Ficou órfão de mãe muito cedo e também perdeu a irmã mais nova. Não frequentou escola regular, mas em 1851, com a morte do pai, sua madrasta Maria Inês, à época morando no bairro em São Cristóvão, emprega-se como doceira no colégio do bairro e Machadinho, como era chamado, torna-se vendedor de doces. No colégio, tem contato com professores e alunos e é provável que tenha assistido às aulas quando não estava trabalhando. Mesmo sem ter acesso a cursos regulares, empenhou-se em aprender e se tornou um dos maiores intelectuais do país, ainda muito jovem. Em São Cristóvão, conheceu a senhora francesa Madame Galop, proprietária de uma padaria, cujo forneiro lhes deu as primeiras lições de francês, que Machado acabou por falar fluentemente, tendo traduzido o romance Os Trabalhadores do Mar, de Victor Hugo. Também aprendeu inglês, chegando a traduzir poemas deste idioma, como O Corvo, de Edgar Allan Poe. Posteriormente, estudou alemão, sempre como autodidata. De origem humilde, Machado de Assis iniciou sua carreira trabalhando como aprendiz de tipógrafo na imprensa oficial, cujo diretor era o romancista Manuel Antônio de Almeida. Em 1855, aos 15 anos, estreou na literatura com a publicação do poema Ela, na revista Marmota Fluminense. Continuou colaborando intensamente nos jornais como cronista, contista, poeta e crítico literário, tornando-se respeitado como intelectual antes mesmo de se firmar como grande romancista. Machado conquistou a admiração e a amizade do romancista José de Alencar, principal escritor da época. Em 1964, estreia em livro com Crisálidas, poemas. Em 1873, ingressa no Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, como primeiro oficial. Posteriormente, ascenderia na carreira de servidor público, aposentando-se no cargo de diretor do Ministério da Aviação e Obras Públicas. Podendo dedicar-se com mais comodidade à carreira literária, escreveu uma série de livros de caráter romântico. É a chamada primeira fase de sua carreira, marcada pelas obras Ressurreição, 1872, A Mão e a Luva, de 1874, Helena, de 1876, e Laiá Garcia, 1878, além das coletâneas de contos fluminenses, em 1870, Histórias da Meia-Noite, em 1873, das coletâneas de poesias Crisálidas, de 1864, Falenas, 1870, Americanas, de 1875, e das peças Os Deuses de Casaca, em 1866, O Protocolo, de 1863, A Queda das Mulheres, Tem para os Tolos, em 1864, e Quase Ministro, de 1864. Em 1881, abandonando definitivamente
o romantismo da primeira fase de sua obra e publica Memórias Póstumas de Brás Cubas, que marca o início do realismo do Brasil. O livro é extremamente ousado e escrito por um defunto e começa com uma dedicatória inusitada. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança essas memórias póstumas. Tanto Memórias Póstumas de Brás Cubas como as demais obras de sua segunda fase vão muito além dos limites do realismo, apesar de serem normalmente classificados nessa escola. Machado, como todos os autores do gênero, escapa aos limites de todas as escolas, cirando uma obra única. Na segunda fase, suas obras tinham caráter realista, tendo como características a introspecção, o humor e o pessimismo com relação à essência do homem e seu relacionamento com o mundo. Da segunda fase, são as obras principais: Memórias Póstumas de Brás Cubas, 1881, Quincas Borba, 1892, Dom Casmurro, de 1900, Esaú e Jacó, 1904, Memorial de Aires, 1908, além das coletâneas de contos Papéis Avulsos, de 1882, Várias Histórias, 1896, Páginas Recolhidas, 1906, Relíquias da Casa Velha, 1906, e da coletânea de poesias ocidentais. Em 1904, morre Carolina Xavier de Novaes, sua esposa, e Machado de Assis escreve um de seus melhores poemas, Carolina, em homenagem à falecida. Muito doente, solitário e triste depois da morte da esposa, Machado de Assis morre em 29 de setembro de 1908, em sua velha casa no bairro carioca de Cosme Velho.